Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estamos hoje no terceiro dia da campanha. Campanha esta que eu estou tentando mostrar para vocês 7 passos. Como ser vencedor através da oração. Então eu convido vocês, amados, diretos irmãos, a refletir no livro de João, João capítulo 10, versículo 12. Nós vamos analisar esse capítulo. Aliás, nós vamos ler o capítulo inteiro. João capítulo 10, versículo 1 até o final do versículo. Vamos ler. Eu não vou ler, mas vou tentar trazer para vocês na íntegra. Escuta só. O Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus, a porta. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. O Evangelho de João. Olá, meus irmãos. 10. Jesus, o pastor verdadeiro. Eu quero falar para vocês agora. Amados irmãos, usando a palavra de Deus. Eu peguei a Bíblia e gravei a mensagem da Bíblia. Espero que vocês possam compreender que eu não li a leitura, eu coloquei a Bíblia online. E agora vamos procurar tecer algum comentário dentro da Bíblia.
eu não deixei a leitura na íntegra, porque o meu interesse era mostrar Jesus como sendo o nosso pastor, como sendo aquele que nos leva à presença do Eterno. Não é sonho de Deus para nossas vidas a morte eterna, porque Cristo, ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Na verdade, não é sonho de Deus que tenhamos um coração sem paz, porque Cristo tornou-se a nossa paz. Não é sonho de Deus que venhamos viver para nosso próprio louvor, para nossa própria glória, para nossa própria exaltação. Pois o Eterno, ele é digno de toda exaltação e razão de todo louvor. Então Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Se o nosso coração ainda tiver a incerteza da vida eterna, então precisamos aceitar a Cristo como sendo o nosso Salvador. Precisamos reconhecer a Cristo como sendo o sacrifício verdadeiro pela nossa salvação. Eu chamo a vossa atenção, meu irmão, minha irmã, tenha certeza. Tenha certeza que você faz parte da vida eterna. Que o sacrifício de Jesus na cruz foi concretizada a sua vitória. E receba Jesus como sendo seu Salvador, como sendo o Senhor da sua vida. Apóstolo Paulo diz assim: se o seu coração está aflito, se você aceita Cristo em seu coração, então você viverá a vida eterna. Então eu digo para você, meu irmão, se seu coração está aflito e sem paz, peça que o Espírito Santo ministre a consolação sobre sua vida. Que o Espírito Santo ministre o bálsamo curador, restaurador, dentro do interior da sua alma. Peça que o Espírito Santo traga paz ao seu interior, restituindo a paz em sua alma. Peça que o sonho de Deus se realize em sua vida. Que o sonho de Deus seja cumprido em sua vida. Que o sonho de Deus se concretize em sua vida. E depois passe a orar a Deus, pedindo a graça, a misericórdia de Deus. Estamos num terceiro áudio de uma oração vencedora, de como receber e como vencer através da oração. Então eu quero indicar para vocês, para vencer em oração, para superabundar na misericórdia de Deus, para ser vencedor através da oração, é aceitando o sacrifício expiatório de Cristo.
aceitando que Cristo é o governante da sua vida, aceitando que Cristo morreu em seu lugar, aceitando que você, sem Cristo, você não é nada. Ah, Gregório, mas eu tenho outro Deus. Eu sigo outra religião. Muito bem, eu estou falando com os cristãos. Se você segue outra religião, e essa religião está te proporcionando a ter paz, não vou questionar. Se a outra religião está te levando a ter certeza de que você vai ser salvo, então não vou te questionar também. Eu só quero lembrar o seguinte, que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele coloca a vírgula e diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não pode chegar à presença de Deus sem conhecer o próprio Jesus. Você não pode progredir em fé se você não conhece a presença de Jesus. Você não pode alcançar a salvação sem você entregar sua própria vida ao domínio de Jesus. Ah, Gregório, você está querendo levar eu para sua igreja? Não, irmão, não estou. Independente de tudo que você faça, você precisa acreditar que Cristo é o único caminho. Acima de todas as religiões, Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Então você pode até discutir comigo, dizendo assim: ah, Gregório, você fala tanto em religião, não defende nenhuma, nunca falou sobre a religião católica. Você está lendo o livro da Bíblia evangélica cristã. Muito bem, amados, então vou ler para vocês da íntegra o que diz a Bíblia católica. Livro de João, capítulo 10. Ele diz assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, esse pastor vai adiante delas, diante das ovelhas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Pois não segue a estranho, antes foge porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse essa parábola, mas não entendia do que eles queriam falar. Então Jesus tornou bem claro, ele tornou a dizer: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos antes de mim vieram foram ladrões
e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, aquele que entrar por mim será salvo. Portanto, entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas aquele ladrão, o ladrão ele não vem senão para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham abundância. Eu sou o bom pastor. Expus a sua vida pelas ovelhas. Agora, o ladrão mercenário, porém, que não é um pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando ele vê o lobo que vem vindo, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. Eles não são pastores, eles são mercenários. Por isso ele foge, porque o mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, das quais não são deste aprisco. E essas ovelhas precisam ser conduzidas. E eu irei conduzi-la também. E elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas para retornar a tomar a minha vida. Ninguém tira de mim a minha própria vida, mas eu a dou de mim mesma, e tenho poder de dar, como tenho poder de reassumir minha própria vida. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. O propósito dessas palavras originou-se nova divisão entre os judeus. Muito bem, amados, eu não vou continuar até o final, que é muito longo esse capítulo. Ele vai até o versículo 42. Vamos só entender uma coisa. Deus chamou a mim e a você para sermos vencedores. Eu estou mostrando a vocês hoje que para obtermos resposta à nossa oração, precisamos viver debaixo de uma autoridade constituída. Você só vai receber resposta à sua oração se você estiver ligado em Cristo. Ah, Gregório, mas eu faço parte do budismo e o Buda é minha autoridade máxima. Tudo bem. O Buda responde sua oração? Você tem conseguido ouvir a voz do Buda? Ah, não, Gregório, mas eu sigo uma religião kardecista, onde diz que o meu parente que morreu, ele está exercendo uma autoridade espiritual sobre a minha família. Tudo bem, então, mas esse espírito familiar, ele tem respondido a sua oração? Ele tem dito a você, dentro do seu coração, te dando paz, te dando harmonia? Se isso está acontecendo, então não vou discutir contigo.
Ah, mas eu, Gregório, sou praticante. Eu faço sacrifício no monte. Eu oro no monte. Eu pratico bondade. Eu sou intercessor. Eu oro 3 vezes no dia. Eu vou lá pro monte. Abandono minha esposa, meus filhos e vou lá pro monte. Orar e buscar a Deus. É isso que Deus pediu de você? Ele pediu para você abandonar sua família, seu lar. O que eu entendo, meu irmão, é que Deus pediu de você é que você faça a oração da fé. Que você acredite no poder de Deus. Eu tenho 53 anos de ministério. Ninguém vai ver eu perdido no monte. A não ser que Deus me revele de hoje para amanhã para que eu tenha que ir no monte. Caso contrário, vocês não vão ver eu no monte. Aqueles que estão indo para o monte orar, é meninice. Você precisa de uma igreja, de um local de adoração, onde você precisa cultuar a Deus. Tá certo? Você quer orar no monte? Ore. Mas as revelações que você está recebendo no monte pode ser perigoso para você. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Deus, ele se revela mediante sua palavra. Os sonhos de Deus se concretizam em sua vida quando você aceita o sacrifício expiatório. O sacrifício emanado da cruz. Quando você passa a trilhar o caminho da vida, aceitando a Cristo como sendo seu Salvador. Pense nisso. Eu não estarei falando mais nada, vou orar. Pai Celestial, estou entrando em Tua presença, porque eu quero apresentar para Ti toda a minha família. Porque eu tenho certeza de que se eu estiver ligado em Ti, então eu tenho a vida eterna dentro de mim. Porque a vida eterna é Cristo Jesus. Que eu posso desfrutar do melhor dessa terra vivendo em Cristo. Eu quero dizer ao Deus que eu aprendi que cada dia da minha vida, dia a dia, eu posso viver os teus sonhos. Para que cada momento da minha vida, o Senhor possa usar-me para vencer os obstáculos da vida. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar a Ti. Porque eu sei que para viver uma vida abundante, alicerçada mediante a Tua palavra, eu não preciso orar, mas eu preciso acreditar que o maior sacrifício foi pago na cruz do Calvário. E que quando eu orar, eu vou orar para agradecer que o sacrifício foi verdadeiro. E assim eu vou tomar posse da minha vitória. Então, meu terceiro elo, meu terceiro passo nesta jornada de fé é apresentar que nós podemos viver uma vida alicerçada mediante a Tua palavra,
acreditando que Cristo foi o perfeito sacrifício na cruz do Calvário e que sem Ele a nossa vida é vazia. Sem a presença de Cristo nós não temos salvação, que sem a presença de Cristo nós não temos o mediador, o Espírito Santo que intercede por nós, através de nós. Que sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Então nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, meu Deus, eu faço a oração da fé, agradecendo esse momento de comunhão, dizendo muito obrigado. Eu encerro essa oração dizendo: Pai, que a Tua graça seja constante em nossa vida. Que Teu amor envolvente nos envolva. Que a Tua benignidade toque nosso ser. Que o Teu Espírito Santo possua o nosso espírito e nos transforme em verdadeiro adoradores. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu digo amém.